Are we ready? Oh, Olá. hi, Marcus. Hello, Robert. Como está? Tudo bem? Good, thank you. Yeah. Queria me desculpar pelo meu atraso. Estava terminando um seminário agora, mas a Luciana te recebeu bastante bem, eu imagino. Pessoal, boa tarde. Mais um encontro do Tiaços. Hoje a gente vai ter uma grande alegria de receber Robert Tyminski. Eu perturbei bastante a paciência do Robert até ele poder aceitar o convite. Fui insistente. Oh, Desculpa a insistência, Robert, mas é que eu gostei muito do seu livro e queria muito que você pudesse apresentá-lo para a gente. Eu vou apresentar o Robert. Ele é membro analista do Instituto Jungiano de São Francisco e também seu ex-presidente. Ele leciona no Instituto dentro do programa de treinamento. Robert é autor de Alienação Masculina na Encruzilhada da Identidade, Cultura e Cyberspace. Esse livro aqui é excelente, que eu recomendo a todos. Tá? E também é autor da Psicologia do Roubo e da Perda, Roubos e Extorsões, ambos pela Routledge. Ele foi vencedor, em 2016, do prêmio Michael Fordham, do Jornal de Psicologia Analítica. E seu livro, Efeitos Psicológicos do Imigrar, uma perspectiva profunda da psicologia sobre a mudança para um novo lugar, será lançado em breve. Esse livro, Robert, ele já está anunciado na Amazon. Já bem interessante, ele já está lá anunciado, enfim. Bom saber que tem trabalho seu novo pela frente. Robert, um prazer te receber. Obrigado por você ter aceito o nosso convite. Essa temática específica do seu livro, jovens adultos, garotos, meninos, homens, tecnologia, é uma questão muito presente também, eu diria, dentro do universo brasileiro. Temos tido muitos problemas com isso, né? Imagino que não seja só um problema nos Estados Unidos. Então, te ouvir, eu creio que vai nos ajudar muito a abrir o leque de compreensão dessas questões. Obrigado pela tua presença. Seja bem-vindo. Thank you. Okay. Well, thank you so much, Marcus, for that. Muito obrigado, Marcos, por essa apresentação. Gostaria de agradecer a todos que estão aqui. Hoje é sexta-feira e eu acredito que para vocês já estão de olho no fim de semana, então eu realmente agradeço o fato de vocês dedicarem tempo para me ouvirem falar. Também gostaria de agradecer o Bruno por traduzir, porque essa é toda uma outra especialidade, então muito obrigado pela sua ajuda. Eu tenho vários slides, talvez sejam slides em excesso, e vou falar um pouco mais de uma hora. Depois a gente para, aí a gente pode ter 30, 40 minutos para vocês fazerem perguntas, nós termos um diálogo, então acho que está tudo bem, né, nesse sistema. Então, há 3 definições que podem ajudar a moldar um pouco o que a gente vai falar aqui. E eu quero que vocês pensem um pouco na questão do arquétipo, que tem muito a ver com as imagens e emoções que essas imagens trazem à tona. Então, ao trabalhar com meninos e jovens rapazes, isso também funciona com meninas e com mulheres, mas quem eu vou ser, ao olhar para essas imagens, de alguma forma, a resposta dessas perguntas sobre como elas vão embarcar na sua própria individualidade. Então, vejo meninos e rapazes perturbados. É claro que a gente tem um círculo de amigos e
familiares onde isso não necessariamente acontece, mas é importante a gente pensar no termo apocalipse. E apocalipse é uma palavra estranha, porque isso significa, no nosso uso diário, né, do dia do juízo final, o fim dos tempos, quando a gente usa-se isso, quando a gente fala sobre mudanças climáticas ou sobre a guerra na Ucrânia, o racismo. Então, ela é uma palavra que evoca certas coisas. Então isso tem uma questão arquetípica da palavra. E se a gente voltar e observar a palavra que surge, que vem acontece na Bíblia, e isso tem a ver com desvelar, descobrir um conhecimento, revelar. Eu acho que é mais o conceito do que a gente está falando em relação ao. Quando a gente trabalha com meninos e rapazes, o que eles estão querendo revelar que eles não conseguem acessar? Há vários motivos por que isso é complicado para eles. O que nos leva à segunda definição, que é a alienação. A alienação, vocês podem me dizer depois como é a situação no Brasil, mas nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa Ocidental, com os meninos e os rapazes, a alienação é uma coisa muito difundida. É uma palavra complicada, porque muita gente entende isso como sendo uma alienação social, um isolamento social, mas é uma alienação do que acontece dentro de você mesmo. Então tem essa dualidade que eu acho que é interessante a gente ter isso em mente também. E, claro, quando se trata quando esses jovens, esses rapazes estão alienados, eles se sentem alienados, eles se direcionam muito para videogames. Então tem um jogo muito popular que é um jogo de multijogadores, uma multi-MOBA, que é uma arena de batalhas de multijogadores. Você cria uma conta, você entra online e aí você joga Fortnite ou joga Warcraft ou Legends, e há vários jogos diferentes, mas eles todos têm algo em comum, e eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Eles utilizam as imagens, é por isso que eles são tão atraentes. Eu vou mostrar algumas das imagens desses videogames, e aí vocês vão perceber que é bem algo quase elétrico em relação a isso. É talvez porque sejam imagens arquetípicas e isso acessam algo na psique mais profunda. Eu acredito que os jogadores de videogame não sabem o que está acontecendo, mas isso talvez seja um dos motivos pelos quais esses jovens não conseguem parar de jogar esses games. Então, isso é uma coisa que meio que fisga a atenção deles, que os vicia, de certa forma. Vamos ver se eu consigo passar aqui o slide. Essa é uma citação do Jung, e eu coloquei isso para nos lembrar das funções compensatórias da psique. Se alguém é levada para atingir alguma coisa no mundo externo como sendo o oposto no consciente, e nessa citação de 1954, ele fala especificamente de tecnologia. O problema com a tecnologia é que ela é muito racional, muito binária, e ela tende a ser muito intrusiva. Então, você pode pensar o que isso geraria no inconsciente, que tem a ver como um tipo desse caos, essa loucura, essa falta de ordem. E essas coisas, se você estiver nesse campo, e todos estamos aqui hoje em dia, estamos usando a tecnologia de uma forma bem produtiva.
Mas tem uma outra coisa que isso ativa e que é muito importante para nós como analistas e psicoterapeutas. O que a tecnologia também está fazendo conosco de uma forma que pode ser problemática, conflituoso, ou nos puxar para fora, para longe do nosso consciente, da nossa consciência. Deixa eu tentar aqui passar o próximo. So these are just some statistics, and I'll let you read them. I won't. I think you all probably because you're Eu vou here deixar vocês lerem. Eu acho que talvez vocês would agree somewhat with the idea provavelmente that concordariam com a ideia de technology que is a really tecnologia kind of immersive in our é lives, algo right? muito imersivo nas nossas I vidas. sometimes think of it as Às a vezes, social eu penso experiment nisso como we're ser all um grande participating experimento in, but social do nobody qual asks todos for the estamos informed consent. participando, mas ninguém nos passou o formulário de consentimento para participar disso. E isso é muito verdadeiro em relação aos jovens, essa geração que veio, que vem crescendo nos últimos 20 anos e que vem crescendo com essas redes sociais que decolou a partir de 2006, 2007. Isso criou toda uma série de problemas na maneira como, por exemplo, o Instagram está sendo associado com alguns distúrbios alimentares ou distúrbios de corpos dismórficos. Então, temos versões masculinas ou femininas que as pessoas veem e elas não conseguem se comparar com aquilo. Quer dizer, elas se comparam com aquilo o tempo todo. Então, por exemplo, tem uma foto de uma jovem, ela postou uma foto no Instagram e ela tirou 150 fotos para selecionar uma única foto e conseguir postar aquela foto. Isso nos diz alguma coisa, porque a pessoa tem que estar de uma determinada forma e tem que estar de acordo com um determinado ideal. Então, o que está acontecendo ali no inconsciente? Eu acho que a tecnologia é um problema para nós, em parte, por causa desse pensamento. E, para mim, esse pensamento que para mim é quase mágico, né? Na minha, há algo em relação à maneira como a tecnologia nos permite alcançar ou realizar coisas à distância. Isso está muito associado como Freud, Jung e Piaget pensaram sobre o raciocínio mágico, né, em relação a essa mística. Então tem a ver como a fusão da nossa mente com o ciberespaço. Ah, sim, eu tenho controle sobre isso, mas na verdade esse não é o caso. Então, algo como, por exemplo, o videogame, esse raciocínio mágico pode levar a uma série de problemas sobre o porque o que acontece nesses jogos pode ser constituído na vida real. Nos Estados Unidos, seu histórico de tiroteios nas escolas, quase todos esses atiradores nas escolas, eles vêm jogando jogos online violentos. E frequentemente eles foram banidos por moderadores. E você tem que cruzar todo um limiar muito grande para poder ser banido, porque o seu comportamento foi muito homofóbico, racista demais, misógino, violento, agressivo. Então, isso tem uma confusão entre o que eles estão vendo na tela e a maneira como as coisas realmente são no mundo real. Então, aqui é Piaget, eu não estou falando nada de diferente, mas aqui a gente pode ver a citação do meio e depois a última, essa ideia de rituais, crenças telecinéticas, encantos, uso de objetos encantados. Isso tem a ver com, isso faz parte de videogames. Geralmente eles começam com um início, spawn, que é um termo muito usado, esse surgimento, esse nascimento, onde você surge no mundo e aí você adquire habilidades que geralmente são poderes.
e esses poderes podem ser mágicos e tem a ver com armas, tem a ver com força física ou algo assim. Então isso faz parte desse território no qual eu falo sobre esse raciocínio, o pensamento mágico. E algumas coisas sobre que foram escritas sobre o online. Turkle é da MIT, ela escreveu vários livros sobre isso, e ela é muito cética. E essa citação aqui, então essa citação diz: se um tem medo de intimidade, ainda assim essa pessoa tem medo de estar sozinho. Um computador oferece uma solução aparente. A ilusão do companheirismo, sim, as exigências da amizade. Então, eu ouço muito isso em relação às pessoas que usam esses aplicativos de namoro. Não sei quantas vezes por semana eu ouço: eu estou muito cansado de ficar swiping, chegando a tela para a direita ou para a esquerda, né? Eu ouço isso o tempo todo. E aí tem um jogo, League of Legends, ele é muito popular. E eu escolhi esse aqui, depois eu vou mostrar algumas imagens do Fortnite, que é um outro também. E provavelmente são dois dos mais populares nesse momento. Tem outros também, mas eu vou contar uma historinha sobre esses jogos. Eu estou na Universidade da Califórnia, no São Francisco, que é um campo de ciência médica aqui na Califórnia. Isso foi antes do Covid. Eu estava lá na academia, e aí havia tipo uma feira de recrutamento, vamos dizer. Assim, havia vários criadores de videogames diferentes, basicamente as pessoas que produzem esses games. E eu perguntei assim: o que eles estão vendendo videogames aqui? Isso é ridículo. Nesses formandos aqui, esses estudantes de medicina, não tem tempo para ficar jogando videogame. Estão fazendo o que aqui? Aí eu fui lá na mesa e eu perguntei: por que esse pessoal de videogames, criadores de videogame estão aqui? Ela falou assim: aqui é uma feira de recrutamento. Eu falei: como é que é? Eles estão recrutando neurocientistas. E aí eu fui até um ali, e era Riot Games. E não tinha ninguém ali, e comecei a conversar com essa jovem que estava ali. E ela era diretora de RH, alguma coisa assim. Por que você está recrutando neurocientistas? Bom, todos nós temos equipes, tem equipes nas quais eles pegam as últimas pesquisas em neurociência e tentam entender como inserir isso nos seus jogos para manter os jogadores jogando. E aí ela percebeu que ela tinha falado demais, e aí ela deu um passo atrás. Não, mas não diga que eu disse isso. Então é muito preocupante isso. Bom, eu não vou falar sobre esse slide aqui, porque se alguém tiver interessado, você pode procurar isso aqui. Muitos meninos jogam isso. Fortnite é muito mais atual no momento, né? Que é o que eu vou falar daqui a pouco. Mas para jovens é Minecraft, Craft e Roblox. Não sei se vocês já ouviram falar desses jogos, mas eu ouço falar desses jogos toda semana. Eu assisto os vídeos de YouTube, tem canais de YouTube, tem um programa também chama Twitch, e lá tem canais nos quais as pessoas vão lá vendo outras pessoas jogando, e as pessoas são boas, e eles começam a ter uma renda fazendo isso. Então, isso é uma outra forma bem curiosa, e toda a questão da comercialização, do que essas pessoas jovens estão fazendo. Eu coloquei isso aqui porque se você estiver sentado aí com algum pai ou a mamãe,
E aí a pessoa pergunta assim, mas quanto? E eles perguntam, mas quanto tempo eu deveria deixar meu filho online? E aqui tem uma recomendação da Academia Americana de Pediatria, mas o que está se falando aqui, na verdade, é de estabelecer limites, porque tudo tem a ver com criação de lugares onde há um limite, onde você não deve cruzar. Então, vocês estão querendo recrutar neurocientistas? É exatamente o oposto que eles estão querendo fazer. Eles querem manter as pessoas cruzando esses limites, essas fronteiras, porque a atenção do usuário é o que eles querem manter de uma forma viciante, realmente. Aqui também tem um problema para muitos jovens que é a dark web, porque eles ficam fascinados por essa parte da internet. Você pode acessar isso através do seu Safari, Firefox ou Edge, mas outros navegadores, mas muitos não querem fazer isso porque você pode ser rastreado, porque podem rastrear o seu IP e tudo. Então eles começam a nos gravar no ciberespaço. Mas tem um navegador chamado Tor. Se você baixa isso, e eu fiz isso uma vez para experimentar, você não pode ser rastreado. Então, o seu endereço de IP não pode ser rastreado. Então, se você estiver interessado em alguma coisa ilegal, como comprar drogas online ou comprar uma arma ou pornografia infantil ou qualquer outra coisa, o navegador Tor é uma forma de você criar uma anonimidade ah, eh, criptografada, vamos dizer. E aí ele tem toda a sua própria ferramenta de busca e tudo mais. Então há muitas coisas sobre comprar raças de gatos ilegais que você não deveria estar comprando, ou, ou como gatos selvagens e coisas assim, e linces e coisas assim. E aí o que eu fiz? Eu cliquei na criptografia e enviou meu pedido para esses servidores para o mundo todo, para que ninguém pudesse rastrear de onde isso estava vindo. E havia uns em Macedônia, servidores na Ucrânia, na Mongólia, mas isso me mostrou como o pedido ia rodando. Boa parte do que eu sei sobre a Dark Web aprendi com jovens. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco em relação a esse problema do videogame. Tem algo em relação a essa alienação, pelo menos clinicamente, é muito comum em meninos e rapazes, porque é uma variedade de complicações. Eu vou mostrar algumas dessas complicações, mas parte do que eu gostaria de usar é essa imagem metafórica da casa, porque todos nós ouvimos sonhos sobre casas de pacientes. Geralmente eles falam sobre, por exemplo, hoje de manhã eu ouvi um exemplo de que o paciente estava falando sobre a sua casa de infância e hoje, mais tarde de manhã ainda, alguém estava falando sobre a casa dos seus avós. Então isso tem a ver com o nosso interior, o que está dentro de nós, o que entra ali, como é esse espaço. Então, eu acho que casas são muito intrigantes nesse sentido. Então, é alguma forma como que elas surgem muito frequentemente em sonhos, em histórias, imagens. E, é claro, eu quero linkar isso ao Jung, a questão alquímica, da alquimia, né? Então, é esse conceito do recipiente fechado, em que a pessoa quer ocupar aquele espaço, ser capaz de gerar alguma transformação. Então, o
o Jung usou aqui a questão do alambique ou vaso como essa ideia desse recipiente sagrado, mas não é a única imagem alquímica para isso, é um espaço fechado interior. É isso que eu quero que vocês tenham em mente. Então, o motivo pelo qual você tem esse espaço fechado, esse recipiente ou esse forno, tem a ver como onde essa mudança acontece, ainda não um forno, mas seria uma caldeira, uma fornalha. Isso é uma coisa que é desconfortável também. Isso não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, é doloroso, geralmente envolve sofrimento. Então, eu estou mostrando isso porque é um conceito bem interessante sobre estar dentro desse espaço fechado, no interior desse espaço fechado, e você está esquentando, se aquecendo, e isso vai gerar alguma transformação. Mas aí eu pensei, que tipo de casas que eu vejo psicologicamente com alguns dos rapazes com quem eu trabalho. Então a gente pode falar sobre essa casa depois, com as perguntas e respostas, mas, por exemplo, esse é um tipo de casa. Você pode registrar qual é a sua reação emocional ao ver essa casa. Pensa nisso. Talvez você pode escrever e aí nas perguntas e respostas alguém pode querer compartilhar. Essa é uma casa difícil de entrar, mas também não é uma casa que parece ser muito convidativa, né? Ela tem algum tipo de barreira, isolamento e reclusão. Então não parece ser um lugar onde você vai ter muito acesso a isso. Essa é uma casa diferente, acho que é um pouquinho melhor que a última. Então, mais uma vez, registre sua emoção, sua reação emocional a isso. Tem escadas que levam para uma porta que pode ser que abra, há cortinas, tem uma janela quebrada, então você pode olhar lá dentro. Então, mas se você olhar em volta, e aí você vê que é uma casa dilapidada, então há uma falta de crescimento. Então, essas duas primeiras casas são muito problemáticas em termos de crescimento. Eu diria que elas são anti-crescimento. Eu, eu acho que essa casa seria algo muito cética em relação ao crescimento. Essa casa também é uma imagem diferente. Talvez pode ser difícil entrar, tem janelas, parece que tem alguém morando aí. Ela foi feita de uma substância antiga, você tem ali a era está cobrindo parte da casa, então isso tem um pouco mais de ideia, um conceito mais amplo de crescimento. Então, um pouco com essas casas podem se relacionar com a alienação. A primeira seria muito alienativa, a segunda seria bastante. Essa aqui tem mais a ver com um tipo mais de alienação ligada à solidão, que as pessoas esperam que alguém bata na porta, ou alguém que vai vê-la quando ela olhar pela janela. Então, não é uma situação assim tão forte. Essa casa eu vejo muito na minha prática. É o que tá, a casa é o que tem dentro da psique. A pessoa está tentando entrar e eu vejo muito isso em relação, eu não sei como eu me sinto, não sei se, eu acredito que vocês já ouviram isso, eu não sei o que está acontecendo dentro de mim. Eu não consigo sentir nada, eu não consigo pensar em nada do que está acontecendo dentro de mim. Uma história curiosa em relação a esse tipo de caso é que um rapaz de 16 anos estava namorando e ele estava pressionando ela para ter um determinado tipo de sexo e ela não queria fazer esse tipo de ato sexual e ela explicou por quê e ele não forçou e aí ele insistiu e aí ela falou por que que não queria.
E aí ele parou de insistir. Aí ele estava me contando essa história e ele falou assim: você acha que você se colocar no lugar dela? E ele olhou para mim e falou assim: Rob, qual é? Quem é que ia querer fazer isso? Então, havia alguma coisa em relação à empatia que para ele parecia ser ameaçadora. E talvez tenha a ver com a sua masculinidade, a sua ideia de quem ele é como adolescente ou como. Porque em alguns desses rapazes tem alguma coisa por dentro que pode aparentar ser feminino. Então, esse tipo de casa geralmente tem uma associação de gênero também. E também a ver com se você deixar as pessoas entrarem, o que que vai acontecer com você? Isso aqui é de um paciente. Então, esse é um menino de 5 anos. Você pode ver a citação que diz: é uma casa para se esconder. Você precisa de permissão para passar pelo portão e pelos cachorros, jacarés e cobras. Então você pode ver ali, tem lá em cima tem uma cobra, tem um jacaré ali, tem cercas, tem 2 cercas do lado esquerdo ali. Então, o que é interessante ali é aquela estrela do mar no meio, porque aquilo diz, bom, ali tem algum organismo crescendo, quer sair dali, mas tem muita proteção em volta daquilo, muitas barricadas e muitos instintos de defesa em torno disso. Então, se a gente pensar nos animais, inclusive os bebês dinossauro, ovos de dinossauro ali, lado esquerdo embaixo. Então, todos são muito agressivos. Então, tem muito a ver com eu preciso usar os meus instintos para afastar as pessoas, impedir que as pessoas se aproximem demais. Eu achei isso muito interessante. E esse rapaz estava, esse menino estava me vendo porque ele tinha um problema com empatia, ele não conseguia travar amizade com outros meninos, porque ele poderia ser bastante agressivo. E eu estava trabalhando com ele por um tempo, tentando travar amizade, conversando sobre a nossa relação. Me and around this time, the windows in my office were open and a ladybug flew in. Bruno, you're going to True. translate what a ladybug is, right? So the ladybug lands on. Então a Joaninha pousou na minha mão. Eu adoro Joaninha. Eu sou muito fã de Joaninha. Eu falei assim, olha que interessante. Esse garoto olhou para mim e falou assim, não muito, mas e se eu pegar uma tesoura e cortar ela em 2? Isso foi interessante. Eu olhei para ele e falei assim, eu acho que a gente não pode fazer isso. Você pode pensar por quê? Ele olhou para mim e falou, porque é mal? Porque sim, porque é maldade. Você pode pensar numa outra coisa que a gente poderia fazer com a Joaninha. Ele olhou para a janela. Acho que não é como ele se sentia. Ah, a gente pode deixar ela embora, mas acho que não era o que ele queria mesmo. Mas você pode ver a dinâmica que o instinto e esse slide que eu estou mostrando para você é potencialmente agressivo de uma forma que pode ser muito destrutiva. Eu vou falar um pouco sobre o Fortnite. Esse é um videogame muito popular. Essas são algumas estatísticas. Eu tentei atualizar isso recentemente. Ainda é um jogo muito atual, muito popular. Você pode baixar isso muito facilmente. Você pode baixá-los de graça. E é assim que eles se viciam nisso, que eles começam a jogar o jogo. E aí chegam, vamos dizer, 50 níveis. Aí chegam no nível 7, eles não vão conseguir avançar porque o personagem não tem arma suficiente ou poderes especiais.
Não, mas você pode comprar essas coisas na loja que o jogo tem. Então, as crianças geralmente abrem uma conta e compram as coisas que eles precisam. Então, aconteceu de vários pais chegaram comigo com a conta de cartão de crédito. Se você não acredita quanto dinheiro meu filho gastou. Eles roubavam o número de cartão de crédito, que era tudo que eles precisavam, e aí abriu uma conta com o cartão dos pais. Um pai chegou comigo com uma conta do filho, acho que em 2 meses ele tinha gastado mais de $1.000 no Fortnite. Então, esses jogos são inteligentes nesse sentido. A comercialização. Então, nesse slide que eu mostrei antes do Jung, a tecnologia sendo muito racional. As pessoas não estão pensando em relação à questão da comercialização e a tentação que nós temos com produtos, Now, what I'm going to do is just show you some of porque these essencialmente eles são produtos. Eu vou mostrar algumas imagens e comparar com alguns slides aqui. Eu quero que vocês prestem atenção aqui. É assim que o Fortnite começa, é o brotar, é o gerar, quando você começa. E aí, pronto, você vai começar e você é colocado num grupo de centenas e você cai de paraquedas nessa ilha e o objetivo é ser o último que sobrevive. Não, e aí você tem que fazer isso matando não só os demônios e criaturas que estão lutando contra você na ilha, mas também todas as outras 100 pessoas do seu grupo. Então você pode pensar nisso como uma ideia divertida sobre quem vai ser o último de pé. Tem um jogo, acho que tem o Rei da Montanha, que ou os garotos jogam, sobem um montinho e ficam empurrando um ao outro para ver quem é que é o rei da montanha, né? Naquele montinho. E aí os garotos rolam e rodam. E isso é uma coisa, é uma brincadeira que se fazia antigamente. Então, aqui para você mostrar que há muitas imagens apocalípticas nesses jogos. Essa é a imagem dos 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Você pode ver aí o brilho do fogo. Então, tem algumas coisas interessantes aqui nessa imagem. E eu vou mencionar isso aqui. Eu quero que você veja esse fogo. Eu quero que você veja isso, porque essa é a parte do Apocalipse que tem a ver com a revelação e que está tentando fazer algo brilhando dentro de você e que vai se revelar para você. E isso está em quase toda a arte apocalíptica. A outra coisa que eu quero que vocês notem é essa mulher morta que o homem está segurando na frente. O feminino geralmente ela está bem apática geralmente nessas imagens apocalípticas. Geralmente é o medo do feminino e o que poderia ser se o feminino estivesse vivo nessa psique. Então, eles pousam, eles começam a tirar uns dos outros, eles correm. É a parte principal. Mas note a explosão. Essa é outra parte apocalíptica. E olhe no meio, você vai ver aquele brilho do fogo bem no meio. Mas tudo em volta é terrível. As pessoas sendo levadas à mortas, exércitos de esqueletos, pessoas sendo conduzidas no rio para uma cripta. Isso vem da nossa história, então praticamente, eu não sei, talvez eles tenham contratado nossos historiadores também, mas é como se alguma dessas imagens fossem tiradas dessa tradição artística ocidental e colocada nesses videogames. Então você vê rochas explodindo no Fortnite. Isso aqui é interessante, porque isso é uma imagem famosa de
São Michel, o anjo Miguel, né, superando, derrotando um demônio. Então ele usa lanças, ele penetra, mata esse demônio de uma forma perfurante. Isso é do Fortnite. Você pode ver que esses demônios que vêm lutando, você vê o brilho, o fogo no centro. Isso está muito presente em muitos videogames, né? Essa luz que surge em algum lugar. Não sei quantos de vocês já foram ao Vaticano, mas isso é da parede da Capela Sistina no Vaticano. É o último julgamento final, o juízo final. Então, isso aqui é o barqueiro que leva as pessoas para Hades e está pronto para acertá-los. Mas percebam a luz brilhante ali do lado direito. Eu acho que eles não faziam isso porque eles estavam fazendo isso porque eles buscavam uma luminosidade que está dentro de nós e eles persistem mesmo nos nossos momentos mais sombrios. Isso está presente mais uma vez do jogo. Então há muitos brilhos nessa imagem. A parte do brilho vem os tiros, mas nem tudo. Você pode ver ao horizonte, é um horizonte que brilha. Então, o próximo aqui eu gosto bastante, porque tem muito a ver com como é que eles geram essas imagens. Você tem o quadro do William Blake, que é uma imagem do anticristo, ou a besta. Então, ele tem chifres, ele tem pernas muito musculosas, tem asas, e ele tem fogo, umas chamas saindo dos seus olhos. E isso aqui é do Fortnite. Asas, chifres, olhos brilhantes e também as coxas musculosas. Então, eu acho fascinante, de alguma forma, você pensar que os meninos, ou seja lá quem estiver jogando isso, está bebendo muitas imagens arquetípicas e ninguém explicou isso para eles, não há um contexto para pensar nisso ou falar sobre isso. Esses jogos são muito criativos nesse sentido. Eu perguntei a um menino, por que você joga? Eu jogo para destruir, ele disse. Então não é simplesmente sintetizar ou usar o potencial criativo. E ainda assim, isso faz parte do fundo. Sempre há esse brilho. E eles se sentem frustrados porque não conseguem chegar lá. Isso foi um lançamento no Halloween do Fortnite para mostrar a comercialização. Olha, as figuras femininas são todas são de alguma forma erotizadas e sensualizadas. Então esse tipo estranho de apresentação de isso aqui é a imagem do Dürer, a famosa imagem dos quatro cavaleiros do Apocalipse. E eu falo sobre isso no meu livro porque eu acho que é uma imagem, uma xilogravura fantástica. E eu não quero falar sobre muito, eu falo isso sobre isso em detalhes no meu livro, mas o cavaleiro com arco e flecha geralmente é associado com o jogo. Então esse cara, esse cavaleiro é bem interessante, pelo menos se a gente pensa no Covid-19, porque a flecha era como o germe, o micróbio ou vírus sendo disparado e que se espalha. O cara do segundo, da direita para a esquerda, é o que tem a espada, então uma agressão mais pura, que ele está fatiando, ele está cortando, tem essa ação. E o que está praticamente no centro, ele está thought to be about famine and deprivation.
So you'll see they're empty. And so it was about something about starvation and deprivation. I think he's kind of fome e privação. Então, ele é colocado no meio por motivos muito interessantes. Isso foi feito por volta de 1498. Então, tem algo a ver em relação da privação daquela época, mas talvez da privação da espiritualidade. E o da esquerda aqui, que é muito popular na iconografia moderna, ele é o cavaleiro pálido, ele está carregando um tridente. E essa outra imagem dele é do Turner. Você pode ver que isso é uma imagem bem fantasmagórica. Então ele aparece em muitas tatuagens. Esse é um paciente, por acaso. E eu já tive tatuagens do ceifador, mas e é interessante porque são jovens. Eu sei que tem jovens moças que também têm suas tatuagens, mas eu perguntei a um rapaz que tinha, e ele tinha acabado de fazer 18 anos, isso na Califórnia. Eu acho que lá você precisa ter pelo menos 18 anos para poder fazer uma tatuagem sem consentimento dos pais. E aí ele fez essa tatuagem do lado do lado esquerdo do peito, sobre o coração. E eu perguntei: "Por que você escolheu isso?" Ele falou assim: "É como se eu fosse protegido." Eu falei: "Sério? Como é que você está sendo protegido por isso?" "Ah, esse aqui é o ceifador, né? Nada de ruim pode acontecer comigo." Então, esse raciocínio, um pensamento mágico sobre usar o arquétipo de uma forma em que nada vai poder acontecer com você. Esse de Anziu é um analista francês muito interessante que falou sobre the skin ego, o ego da pele, digamos assim. E isso tem a ver com a nossa relação com o ciberespaço. E eu acho que Anziu tem um recipiente alternativo para coisas que que nós não somos capazes de conter psicologicamente. E o que é interessante sobre estar online e fazer as coisas digitalmente é que todo código subliminar é binário. Eu entendo que há motivos técnicos para que isso aconteça, mas se você parar para pensar que nós usamos essa ferramenta que é binária, mas nós somos tridimensionais. E como nós chegamos à luminosidade, como chegamos ao brilho no céu? Então, há essa contradição interessante que volta àquela citação que eu mostrei do Jung sobre a tecnologia. Esse é o primeiro livro que usou o termo ciberespaço, do William Gibson. É muito interessante porque parece que ele previu o nosso futuro. Então, se você não tiver lido isso, esse romance aqui é bem distópico, mas isso captura o que diz que o ciberespaço é uma experiência alucinógena, consensual, diária. Eu não vou falar sobre isso. Então, aqui tem algumas ideias sobre o que acontece online. E o principal, eu diria para todos vocês, é que há essa ativação arquetípica que existe, mas não há uma contenção para isso. Isso, de alguma forma, degrada o simbólico e não há oportunidades para realmente entender ou mergulhar. O que tem a ver com com isso? E onde está o luminoso? Não está na tela, está dentro de você, está dentro de nós. Então, tem algo que eu acho que é
arriscado quando você pensa na questão online. Bom, todos nós sabemos que esses números talvez sejam diferentes no Brasil, mas aqui tem uma grande crise de saúde mental para adolescentes e jovens, especialmente há uma falta de psicoterapeutas e analistas que trabalhem com eles. Então, em relação às casas, se você for um terapeuta, o que você vai falar com aquela imagem das casas? Aqui tem algumas perguntas que vêm à minha mente quando eu estou sentado com algum menino, adolescente, um jovem. Que tipo de casa que eu estou trabalhando? Será que há um potencial para entrar? Se não, por que não? Isso não é uma lista definitiva, mas são algumas perguntas que vieram à tona. E esse é o meu livro e eu acho que acabei. Nossa, consegui falar sobre tudo, eu acho isso incrível. Eu vou parar aqui o compartilhamento. Obrigado, Robert. Espera aí, só um minutinho. Bom, vamos lá. Quem quiser fazer as perguntas, por favor, coloque o nome no chat, eu chamo. Robert, várias coisas, vários temas interessantes que você trouxe. Acho também muito próximos de algum nível da realidade brasileira, né? Eu queria começar a nossa conversa com uma questão. Você falou agora no final dos videogames como degradando o simbólico, né? E eu te perguntaria o seguinte: você acha que o videogame ele poderia funcionar como um lugar, como vaso? Quer dizer, ele poderia funcionar como um lugar simbólico que permitiria que esses afetos agressivos e violentos que estão na sombra não atuassem, não fossem atuados. Quer dizer, é possível pensar o videogame como algo que pode até conter a violência, ao invés de como comumente é pensado como uma estimulação à violência, à agressividade. É possível também pensar nessa perspectiva? Yeah, so that's an Sim, eu excellent. acho que essa é uma pergunta excelente, Marcos, porque eu acho que é uma resposta mista, vamos dizer assim. Eu acho que idealmente isso seria ótimo. Eu acho que a questão sobre degradar o simbólico, eu acho que eu passei muito rapidamente sobre isso. Eu acho que quando qualquer um de nós está levado para descarregar nossos impulsos e emoções, a gente sai do simbólico para o concreto. E esses videogames, eles ativam tanto várias coisas, você tem que estar atento, você tem que estar ligado o tempo todo, você tem que estar pronto para tirar a sua arma. Eu não sei se vocês têm filhos ou netos, ou já assistiram seus sobrinhos e sobrinhas jogando isso. Eu não sei como é que eles conseguem movimentar os dedos tão rapidamente. Então tem algo em relação à descarga que eu não diria que é o oposto do simbólico, mas é uma intenção junto disso. Então, sim, há é, essa coisa sobre a missão, sobre você ser um herói, se envolver com uma história, são dimensões potencialmente simbólicas de um videogame que eu acho que poderiam funcionar muito bem. Há alguns estudos muito interessantes que olham, observam as respostas fisiológicas de crianças e jovens. O seu nível de cortisol, que são o hormônio do estresse, é ativado. O movimento dos olhos se torna muito lateralizado, ou seja, eles estão hipervigilantes,
que é um transtorno, que é um sintoma de transtorno de estresse pós-traumático. Então, tem algo muito ligado a esse jogo. Essas descobertas foram replicados, ou seja, a indústria de videogame pode forçar, não, mas isso é só um jogo, eles só estão jogando. Isso acontece quando as crianças estão fazendo esportes. E há algo de verdade nisso, mas eu acho que o problema é que essa propensão para descarregar aqueles sentimentos e emoções, aquilo que você está vivenciando, e não ter nada, nenhuma tensão junto. Há jogos que falam sobre a ver com criar uma história. Eu não sei se vocês conhecem o Dungeons and Dragons, mas há todo um mundo online de Dungeons and Dragons que tem mais a ver com que você criar uma história e vivenciar aquela história de uma forma social. Isso, com certeza, tem dimensões simbólicas. Mas eu acho que quando você tem uma arma e no jogo a única forma de vencer é matando o máximo de pessoas possíveis à sua volta, é muito difícil de você trazer a questão simbólica ali. Mas é uma ótima pergunta. Tá. Queria emendar numa outra questão, Robert, pegar carona. Na tua prática clínica, você consegue fazer com que esses meninos, entre aspas, produzam eles consigam mitologizar esses jogos? Eles conseguem produzir uma narrativa sobre esses jogos? Eles conseguem fantasiar algo sobre isso e trazer como matéria analítica, como esse jogo eu estou matando alguém porque eu tenho raiva no colégio. Qual é a tua experiência? Yeah, I think the answer would be Eu acho sometimes. que, às vezes, se você tem um garoto que é mais, se tem um bom ego, ele tem uma mente mais psicológica, você pode se distanciar um pouco do jogo. Talvez isso é possível, mas eu diria que para muitos desses meninos isso não é possível. Quando geralmente acabo sugerindo que tal se você faz algum esporte? Que outro esporte você gostaria de fazer? Quanto tempo você passa fora de casa? Formas muito práticas de diversificar um pouco a maneira como eles estão usando o seu tempo. Você acha que poderia passar, sei lá, 1 hora por dia no videogame em vez de 5? Tem crianças, tem vários jovens que jogam isso a noite toda e no dia seguinte eles não vão à aula. Então, tem algo a ver aqui que, sim, talvez há um subconjunto de garotos que, como você está sugerindo, poderia transformar isso metabolizar e processar isso de alguma forma em algo mais sofisticado. Ou poderiam dizer, não, eu adoro o seu herói. Eu sei que isso é só um jogo. Eu já experimentei coisas diferentes. Eu falei, vamos fazer uma história em quadrinhos sobre o que acontece no videogame. Isso também funciona. E isso é uma técnica útil, uma coisa prática, porque isso é um pouco simbólico, você fazer um quadrinho seu jogando alguma coisa, e como você quer que aquele jogo vá, para que lado que você quer que o jogo vá quando você está desenhando aquilo. Mas esses jogos são tóxicos. Eu não quero dizer que eles são tóxicos, porque não é que é totalmente verdade, mas muito da tecnologia, eu acho que muito é comercializada, nossa atenção é monetizada. Isso são empresas privadas que buscam lucro e estão tentando manter o público deles online, atenta, envolvidas, independente das consequências. Perfeito. Ótimo, Robert, ótimo. Obrigado. Vamos lá. Gustavo, meu amigo, por favor.
Olá, boa tarde. Tá me ouvindo? Sim? Yes. Olá, obrigado pela palestra. Foi muito bom, né? A minha pergunta tem um pouco a ver assim com uma percepção. Queria compartilhar essa percepção e ver o que você pensa sobre isso, assim. Eu tenho a impressão, né, de que as gerações dos anos 80 e 90, na qual me incluo, foram muito marcadas, assim, e os meninos também, pela sexualidade, assim, uma abertura grande à sexualidade. Aqui no Brasil, isso também se associa, assim, com o fim de um período ditatorial longo. É, E essas gerações foram muito marcadas Leadership, por and these generations also highlighted this, the TV in the 90s. ilícitos. É uma geração que se preocupou muito com isso, com essa abertura. E hoje eu percebo, né, atendendo adolescentes e vivendo com adolescentes, eu percebo que esses meninos eles são mais esclarecidos, mas um pouco menos interessados na sexualidade, assim. Eu queria entender se você percebe isso também, de que forma você percebe a sexualidade nos meninos hoje, e se isso tem a ver, né, com essa fuga para o virtual, né, que a gente está falando aqui, também, né, um pouco a ver com a pergunta do Marcos, mas se isso tem a ver com essa fuga para o virtual, com essa fuga dos estímulos para esse virtual, né, essa coisa do eu jogo para destruir, né, que o seu paciente falou também. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Obrigado. Right, right, right. That is such an excellent question. Essa pergunta é excelente. Eu estou aqui meio pressionado aqui, porque isso é uma ligação que eu não tinha feito. E é interessante você ouvir o que você está falando, porque a disposição de explorar a sexualidade, pelo menos nos Estados Unidos, vem diminuindo nos últimos 15 anos, especialmente meninos e jovens sendo extremamente cautelosos. Eu acho que você tem razão, isso não era assim. Não sei se foi em 2005, 1995, ou quando isso aconteceu, mas essa geração anterior havia muito mais experimentação. Tipo, vamos ver se eu gosto disso, deixa eu ver se eu desejo isso. Então, eu sei que algumas pessoas teorizaram em cima disso, não apenas o fato de que primeiro a idade do primeiro contato sexual nos Estados Unidos, essa idade subiu. Eu não lembro exatamente qual é a estatística, mas isso realmente é um percentual muito grande. Não tem o primeiro ato sexual até 16, 17 anos. Isso soa muito estranho. E eu acho que isso tem a ver com o videogame e o fato de estar muito online, porque não há tempo para todas essas outras atividades. E quando eles estão online, eu não sei se você tem esse fenômeno no Brasil também, mas alguns garotos me dizem que eles estão namorando, e eu falo assim, me fala sobre a sua namorada, e o menino fala assim, eu só conheci ela uma vez, só encontrei ela uma vez. Então, como é que vocês estão namorando? A gente está mandando texto, a gente fica mandando mensagem de texto todo dia. Tudo bem, isso é uma outra forma de conhecer alguém, criar uma relação, mas não é muito sensual, né? E isso, né, você descorporifica as coisas. Então, isso me lembra daquela citação que eu botei do Jung. Você tem a tecnologia e o ego acaba tomando muito espaço aqui. O que é empurrado para o inconsciente? Talvez o desenvolvimento da sexualidade, com certeza. Ótima pergunta. Obrigado, obrigado. Gustavo, só fazer um adendo. Lembrei do Japão, né? Do número grande de adolescentes japoneses, né? Tem até um nome, hikikomoris, que são japoneses que ficam, às vezes, passam anos dentro do quarto jogando videogames e só tem relações virtuais, não nenhum interesse sexual. É um fenômeno, né, que está espalhado por aí. Mas obrigado. Fenômeno que tem se expandido, inclusive, para a idade adulta agora também, né? Quer dizer, essas gerações continuam, né, esse comportamento muitas vezes a partir daí, né? Obrigado de novo.
Alexandre Coimbra, meu queridíssimo Oh, amigo. querido, que coisa boa poder te rever, pelo menos aqui através das telas. Seja Me aguarde que eu bem-vindo. vou bater na porta da sua casa daqui a pouquinho. Mas olha, estou encantadíssimo com a palestra, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, Robert. É brilhante as suas considerações são todas importantíssimas, eu aprendi muito. E estou encantado com o Gustavo, quero ser amigo de infância dele, real, oficial, não virtual. E eu quero trazer algumas coisas que eu tenho pensado. Eu não sou um terapeuta junguiano, eu sou um terapeuta de família. E numa abordagem sistêmica, mas eu sou enxerido. Eu gosto de estudar autores muitos, múltiplos, e eu acho que todo esse jogo que está por trás do jogo que o Robert trouxe, do jogo da indústria, do jogo perverso do mundo do capital, esse é um jogo que está capturando os jovens num nível mais sutil, mais do que o jogo em si. Eles não é um duplo ponto cego, assim, eles não veem que não veem. Quando você vai conversar com eles, eles não conseguem internalizar o risco. E aí a pergunta do Gustavo é que me ajudou a concluir a minha pergunta, porque a libido que fica, a meu ver, completamente estrangulada por essa hiperexposição aos jogos, uma exaustão libidinal completa, não sobra descarga tensional para poder se transformar no encontro sexual, real, erótico. E na pandemia, eu acho que isso piorou muito, porque junto com tudo isso que você trouxe, os adolescentes viveram por causa do isolamento social, que foi a única via para preservar a vida deles, e a nossa, obviamente, mas eles viveram uma perda memorável de habilidade social. Então, eles estão voltando agora para o mundo como quem sai de uma caverna, depois de muito tempo, sem saber como lidar com a luz do sol, sem saber lidar como... estão muito mais impulsivos, as escolas estão enlouquecidas falando que eles estão dando muito mais porrada, que eles estão tretando muito mais uns com os outros. Então, eu acho que tudo isso que você trouxe piora hoje como cenário clínico para a gente, por conta dos prejuízos de habilidade social na pandemia. Queria te escutar sobre isso. Yeah, the pandemic has been awful. Realmente, a pandemia foi terrível e, de certa forma, é interessante, porque eu estava falando com um analista francês e essa semana, e a gente estava conversando justamente sobre isso. E a tecnologia está tão espalhada, está todo mundo tão imerso nisso. E esses garotos cresceram com as redes sociais. Quase todos os jovens que eu conheço, com uma ou duas exceções, me falaram que eles odiavam escola online. E eu perguntei por que eles odeiam? Por quê? Geralmente tem a ver estar numa sala com outras pessoas. Então, o isolamento realmente cobrou muito caro. Eu não sei como foi no Brasil, mas aqui foi por tempo demais. O vírus já não era tão perigoso para as crianças. Eu não sou um anti-vacina nem nada, mas realmente nós fizemos um experimento muito ruim com as crianças ficando tempo demais fora da escola. E eu acho que o que você descreveu é o resultado disso. Então, por exemplo, o ensino médio aqui, né, a gente está falando aqui de ensino médio, antes a gente tem aqui o ensino, né, a segunda parte do ensino fundamental. Então, os alunos de ensino médio
agiam como se ainda estivessem no ensino fundamental, porque eles agiam como se estivessem socialmente 2 ou 3 anos mais jovens. E você vê que isso faz sentido, porque eles sentiam falta de estar junto uns com os outros durante 1 ou 2 anos, e isso não teve o retorno social, o estímulo social, estar em grupo, as influências dos pares, tudo aquilo em relação em competir e tal, e todas aquelas coisas que acontecem naquela idade, não aconteceram. Então, tem essa coisa acontecendo agora que também acontece com a faculdade. As pessoas estão indo para a faculdade e não estão preparadas para o aspecto social da faculdade, porque eles perderam aquilo por causa da pandemia. Então, há um filme interessante, é irônico, que eu recomendaria isso para você, porque está na Netflix, que é outra grande empresa, mas se vocês quiserem, é o Dilema Social. É um documentário, é como se fosse um mockumentary, é um documentário, mas tem uma coisa encenada, mas tem a ver com as redes sociais nas crianças. E uma coisa em relação a esse filme, sem dar um spoiler aqui, é o dilema das redes. Então, eles entrevistaram executivos das redes, então dessas grandes empresas como o Facebook ou Twitter, e perguntaram se eles tinham filhos. E eles perguntaram: você deixa seus filhos entrarem online? E eles não deixam os filhos entrarem online. Então, isso é muito significativo. Eles falam, eles sabem que o produto que eles estão criando é prejudicial ou potencialmente prejudicial, e eles não querem deixar seus filhos acessarem isso. Então, esse filme, O Dilema das Redes, é muito interessante. Então, essa questão da pandemia tem muito a ver com essa questão da alienação, do isolamento, e essa falta de você poder ser capaz de processar isso com os pares. Então, a gente vai perceber isso durante muitos anos. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Grande abraço, meu amigo. Martinha, querida. Oi, boa tarde. Obrigado pela palestra, porque realmente excelente, assim, muito interessante mesmo. Eu queria só trazer aqui uma questão, né, como você falou, por que as meninas, né, não jogam tanto esses jogos, né? Quer dizer, o que tem aí que fica mais para esse universo mesmo masculino? Mesmo como você mostrou, né? Eu não conheço Fortnite, né? Mas assim a personagens femininas ali, mas o que tem isso que não atrai também esse público, né? Fica mais situado mesmo para os meninos, não? Seria essa a pergunta. Mhm. Well, Marcia, that's a really, again, Marta, terrific. essa também é uma ótima pergunta. E não sei se eu sei responder, mas o que eu tenho percebido é que tem algo a ver com a agressividade e a capacidade de expressar essa agressividade de uma forma mais violenta, que eu sei que vai soar esquisito aqui, mas isso apela, é mais atraente aos meninos, aos homens. Eu sei que a sua agressividade das meninas é mais direcionada para estar num grupo e aí buscar quem é mais dominante, menos dominante e ser capaz de trabalhar com isso pessoalmente. E elas lidam com essa agressividade dessa forma, ou seja, elas estão mais nas redes sociais. Então, as meninas estão mais no Instagram do que os meninos, por exemplo. Isso tem mais a ver também com uma avaliação da nossa cultura, de uma tipologia feminina da nossa cultura, como isso é retratada, como as pessoas veem isso.
e as garotas respondendo a isso em grupos. Então, eu acho que tem muito mais desse senso de moças adolescentes. Sim, tem moças que estão se isolam, não estou dizendo isso, mas de forma generalizada, de você estar num grupo, você sentir inveja ou mesmo agressiva, de um jeito mais malvado. É ali onde a sua agressividade encontra o lar mais do que os meninos. Os meninos, se eles jogam, fazem esportes, eles recebem isso, eles sentem isso. Mas esse videogame, se os meninos eles estão alienados, isolados, não querem se envolver com outros, é muito mais atraente por causa dessa descarga desses impulsos agressivos. É também verdade em alguns dos jovens para crianças mais jovens, por exemplo, o Minecraft é um jogo para crianças menores. E um menino que eu já vejo há uns anos, ele fala muito comigo sobre Minecraft. Então, frequentemente eu deixo ele me mostrar o vídeo daquilo, porque isso ajuda a conversa a fluir. E eu não percebi, eu achei que o Minecraft fosse sobre construção. Você vai lá e você vai nessas missões e aí você vai construindo coisas. Na verdade, Minecraft tem a ver com um tiroteio como qualquer outro jogo. E ele me mostrou todos esses diferentes cenários do Minecraft e ele adorava. E aí eu perguntei, o que você gosta nisso? Ah, é divertido matar todas as outras pessoas. Ele não queria dizer isso de uma forma malvada, mas perversa, mas isso tem a ver parte da sua agressividade era satisfeita. Tem meninas que jogam videogames, e se você entra online e você procurar, há toda uma comunidade de gamers mulheres, mas são uma minoria. Sim. Eu gostaria de dar uma resposta melhor, mas eu acho que isso tem algo a ver com onde a agressividade encontra o seu lugar. Eu acho que para os meninos isso se encontra melhor sobre nesses videogames, no caso. Ah, obrigada. Obrigado, Martinha. Jaqueline, por favor. Oi, gente. Que tema importante, né, da gente discutir. Queria agradecer também. E a minha pergunta tem a ver exatamente com isso que o Robert acabou de trazer. Porque eu acredito, meio que na contramão de tudo isso que a gente está falando, que existe um lado de expressar a agressividade que não é que antigamente, né, era possível ser feito de outra maneira, não que fosse ok, mas acontecia mais. Então, digamos assim, hoje o bullying é uma coisa que não se aceita mais. E antigamente as crianças expressavam-se agressivamente, talvez dessa maneira. Um confronto mais ativo, não é mais uma coisa aceita. Então, como se expressar nessa parte mais violenta e mais agressiva. E aí, de alguma maneira, eu entendo que o videogame dá essa possibilidade. Quando o meu filho joga esses jogos, Fortnite, Minecraft, e ele fala assim, às vezes eu gosto só porque é violento, não sei muito bem por quê, ele até me diz isso, não sei muito bem por quê, mas eu gosto de poder fazer isso. E ele é uma criança super querida, ele é super empático, ele ajuda os amigos, e não sou eu só a mãe que acho, as pessoas todas acabam falando disso, como ele é um querido. E eu acho que pode ser que talvez seja uma maneira de expressar agressividade também, se existem outras maneiras da criança, por exemplo, uma criança que pratica esporte, que convive ativamente com outras crianças, mas também utiliza isso como ferramenta. É possível isso? Se eu ter algum ponto positivo, a minha pergunta é essa. Yeah, sure. I Não, think claro, a única coisa que eu acrescentaria
se você pode pensar nas mensagens que eu mostrei para você, e aí o que eu estava tentando ilustrar através delas é que há alguma coisa nessas imagens arquétipas que fazem com que elas sejam interessantes. Então, jogar e ser capaz de ser agressivo, atirar e ser capaz de ser violento é divertido, mas parte da diversão vem por causa dos arquétipos. Isso acessa um nível mais profundo da psique e do desejo. Então, isso é algo que surge. Todos nós temos um quê de gostar de destruir coisas. E parte da adolescência tem a ver com destruição. O que eu posso me livrar e o que eu vou carregar comigo. Então, tem algo nisso. Eu não estou tentando dizer que eu sou anti-videogames ou anti-internet, porque há partes construtivas nisso. Eu acho que isso tem a ver como nós moderamos, como podemos garantir que os nossos filhos estejam tendo um tipo de exposição que não os deixe no escuro. Então, essa é uma parte, isso que é a pegadinha nisso. Eu acho que, como eu falei, aquele garoto que eu falei, eu gosto de destruir coisas, parece parecido com o que o seu filho disse. Então, e aí, tudo bem como um adolescente, né, em termos dessa linha, mas há várias linhas na adolescência. E como o Gustavo nos lembrou, a sexualidade também é um desses fios. Então, se o fio começa a ocupar muito espaço, não há espaço suficiente para esses outros fios começarem a se desenvolver. O limite do quanto isso ganha espaço na vida da criança e do adolescente. Obrigado. Absolutely. Com certeza, com certeza. É uma tarefa ingrata para os pais, porque os limites são esses. Isso faz parte do adolescente. Eu quero empurrar, eu quero forçar, eu quero ver até onde eu consigo ir. Onde é que está o limite que eu não deveria cruzar? Porque se eu passar, né, eu vou machucar alguém, eu vou me machucar, ou vou fazer algo que não vai poder ser reparada. E todos nós cometemos esses erros. Não é tipo assim, a gente comete esses erros e a gente aprende com isso. Tá, mas onde está o potencial para esse aprendizado? Não é quando você joga um videogame por 4 horas, que aí tem um componente de desintoxicação, né, no Fortnite. A não ser que você tenha um pai ou uma mãe que senta assim, você parece meio agitado, você acha que precisa sair e jogar basquete? Obrigada. Obrigado, Jaqueline. Lu, contigo, Lu. Robert, super obrigada pela sua palestra, pela sua pesquisa, por trazer aqui para a gente esse conhecimento maravilhoso que você trouxe. Eu tenho ainda algumas perguntas referentes ao videogame, mas depois eu queria tentar sair um pouquinho, se você me permitir. Então, eu vou começar com essa do videogame e depois eu volto aqui para fazer uma outra pergunta. A primeira que eu fiquei pensando é se existem 1 milhão de motivos que fazem com que esses meninos, esses jovens, fiquem viciados e escapem da vida vivida para essa vida virtual, né? E eu fiquei pensando, eu fiquei muito, muito interessada nessa associação que você fez entre as imagens arquetípicas e as imagens dos jogos. E as imagens arquetípicas são imagens que fascinam, né? Eu fiquei pensando se a própria imagem arquetípica, por si só, já não pode ser alguma coisa que leve a criança ou o adolescente para esse vício. E a outra pergunta, ainda referente ao videogame, é assim, a gente vê atualmente, pelo menos aqui no Brasil, jovens, adultos, com muitos diagnósticos de déficit de atenção. E a gente vê crianças que jogam videogame muito
jogando videogame, assistindo aula, falando no computador, assistindo televisão, falando com o pai, com a mãe, estudando, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. A minha pergunta é se você acha que tem alguma relação entre esse comportamento da criança e o futuro déficit de atenção, vamos dizer assim, do jovem adulto. Mm-hmm. Well, thank you, Luciana. Obrigado, Luciana. Primeiro eu vou falar sobre a questão arquetípica, porque isso faz parte do tema. Às vezes, eu não sei se realmente faz sentido, mas às vezes há algo que os meninos e os jovens estão buscando nesses jogos, e é esse brilho, é aquela imagem que brilha. E para mim, o problema, aquilo é uma projeção, aquele brilho é algo dentro deles, da qual eles estão com muito medo de entrar em contato com aquilo. Então, parte da tarefa é fazer com que eles sintam a vontade com o seu interior, de que eles possam realmente adentrar, e isso não quer dizer que eles sejam femininos, que eles vão virar uma menina, que eles vão ser menos meninos. Tem toda essa questão cultural envolvida, e de alguma forma isso faz parte dessa jornada arquetípica. Eu acho que esse brilho tem a ver com individualizar o adolescente na vida adulta. Então, isso é algo muito positivo. Mas, para mim, é interessante como isso é projetado dessa maneira na tela. Então, que bom que você falou sobre isso também. A segunda parte sobre o TDAH, olha, eu já estou no campo há mais de 35 anos, e quando eu comecei, TDAH era raramente diagnosticada. E parte porque era raramente diagnosticada é porque na época o pensamento é que se alguém realmente tivesse TDAH, talvez eles precisassem de medicamento. E os medicamentos de estímulo fazem certas coisas conosco. Eles nos aceleram, eles diminuem nosso apetite, eles causam insônia. E quando você dá essa medicação para criança, um jovem adulto, então isso era uma coisa realmente muito grave. E acho que essa não é mais a situação. Esses remédios são muito populares, são vendidos com facilidade. As garotas conseguem burlar o sistema e aí podem ver 2 médicos ao mesmo tempo e dobrar o seu medicamento e até vender parte disso. Então, eu pessoalmente acho que tem algo muito diferente do que era quando eu fui treinado originalmente. Acho que eu não consigo te dar uma resposta sobre esses motivos. Eu sou muito cético quando eu encontro alguns pais que dizem: meu filho foi diagnosticado por um neuropsicólogo e diagnosticado com TDAH. Sim, a criança tem algumas questões de atenção, mas, no geral, isso são coisas mínimas comparado com todo o resto que esse garoto está encarando. Então, isso me preocupa, que os pais dele vão querer dar um remédio para essa criança. Então, algo mudou realmente. Eu não sei se você estava tentando sugerir que você está online ou com o jogo que poderia aumentar os diagnósticos de TDAH, mas eu não conheço nenhuma pesquisa, nenhuma correlação sobre isso. Obrigada. Posso seguir aqui na pergunta, Marcos? Então, saindo um pouquinho desse mundo do videogame, mas ficando ainda no mundo virtual, né? E talvez indo um pouco aí para essa questão que o Gustavo trouxe, a gente percebe, tem sido muito presente no consultório as questões de relacionamento, nas questões de relacionamento que são principalmente virtuais, uma ocorrência
de um ghosting. Eu não sei se esse termo é usado aí. Ghosting, o gaslighting, enfim, relacionamentos abusivos, né? E a gente percebe que isso acontece muito mais com homens fazendo essa prática com as mulheres, do que ao contrário. Ao contrário também existe, mas aparece muito mais no consultório, pelo menos, os homens fazendo isso. Eu queria saber a sua opinião sobre isso aí. Yeah. Yeah, ghosting. That's O ghosting é uma coisa meio esquisita, meio... Eu ouvi isso já há alguns... já venho ouvindo isso há alguns anos, e às vezes, na verdade, eu sinto que isso vem acontecer comigo com alguém. Não era alguém que eu estava saindo, mas um contato profissional. Ué, por que essa pessoa não está respondendo? Né? Então, um termo interessante, porque tem a ver com aquela pessoa se tornar sem substância, né? Aquela pessoa desaparece do nosso convívio. Então, eu acho que eu tenho ouvido mais de mulheres falando sobre homens. Eu acho que tem a ver com o que você está falando. E também ouço de meninos que estão fazendo com as meninas que estão saindo. Então, isso também é consistente com o que você está falando. E quando eu pergunto aos meninos por que eles estão fazendo isso, geralmente o que vem à tona é porque eles não querem estar em conflito. Então, é algum tipo de medo em relação a estar numa relação que está se desenvolvendo e ficando mais íntimos em relação a diferenças e esse conflito em relação às diferenças. Então, a tecnologia, de alguma forma, está sendo usada como uma defesa, e eu acho que isso tem a ver com o que você está querendo falar. E a gente vê isso bastante, as pessoas que não respondem e-mails, como você está falando, né? E aí as pessoas somem, bloqueando os outros nas redes sociais. Acho que todos nós já ouvimos isso. Você pode bloquear pessoas. Então a tecnologia então se torna realmente, de alguma forma, uma extensão dessa defesa psicológica. Obrigado, Lu. Robert, vou fazer as duas últimas perguntas para a gente finalizar, tá? A primeira okay. Cadê os pais, Robert? Que fim levaram os pais? Onde é que os pais estão nessas histórias todas? E mais especificamente, cadê o pai? O homem, o pai. Onde é que esse personagem ainda existe? O pai ainda existe? Yeah. Well, what I want to say is Bom, o que eu quero dizer é que eles estão olhando para os seus iPads. Eu ouço que os pais com quem eu trabalho são muito bons. Eles, às vezes, eu tenho que sair ligando, dizendo: olha só, seu filho ainda é jovem, você ainda pode fazer diferença, não desiste. Você é capaz, você ama seu filho, então vamos fazer com que isso dê certo e tal. E a minha experiência tem sido, geralmente, que os pais respondem bem a isso. Às vezes não, acontece. E eu já ouvi descrições de alguns lares em que está todo mundo num ambiente separado, num dispositivo diferente, e há muito pouca interação. E isso é muito perturbador para mim. Deveria ser mesmo perturbador. Quando eu ouço isso, eu tento transmitir algo que isso me perturba. Por que que isso não é tão perturbador para você? Então, eu tento trazer isso à tona quando eu ouço esse tipo de situação.
E os pais, realmente pais, o homem pai, aí é um outro tema completamente diferente. Pode marcar, porque realmente é um tema muito grande e, e eu realmente não sei como é que funciona no Brasil, mas nos Estados Unidos eu vivo numa região muito progressista, mas até aqui os pais são complicados, ou seja, tem pais que você assume a responsabilidade, estão dispostos a dar aquilo que a criança precisa mas muitas vezes eles se desligam e Nada muito diferente daqui. Robert, a última Ah. pergunta. O seu próximo livro é sobre imigração. Queria que você pudesse falar um pouco qual foi esse pulo? Adolescência, meninos, tecnologia, para pensar imigração, esses novos movimentos migratórios que estão ocorrendo. Como é que isso chegou para você? E o que você está trazendo? E que questões você está trazendo no seu livro? A gente pode marcar um novo Tiaços, mas você pode dar um spoiler. Spoiler, okay. spoiler. Eu tenho um pouco de TDAH nesse ponto. Cada um dos meus livros se desenvolve em torno de um mito essencial. O primeiro era o Shazam e o Velo de Ouro. O segundo é o Apocalipse, né? Como isso aparece mitologicamente. Isso esse próximo livro tem a ver com a Ilíada. Meus pais são imigrantes e muitos dos meus pacientes, boa parte dos meus pacientes eram imigrantes ou de famílias imigrantes. Então, eu tenho muita experiência nessa questão. E aí eu li a Ilíada, que é o que acontece depois da queda de Troia, que é contado na Odisseia, e eu gosto muito dessa história. Eu comecei a ler diferentes versões e eu me senti muito conectado com a parte mítica da busca e da viagem, né, da jornada, de buscar um lugar para chamar de lar. Então, eu acho que isso ressoou em mim. E eu acho que tem muito a ver com o que a humanidade está passando hoje. Então, eu me senti atraído para escrever sobre isso. E eu tenho um folheto, eu posso mandar para vocês. E aí vocês podem ter um desconto no livro também. Então, se vocês, eu posso mandar esse folheto para o Marcos e vocês podem distribuir aí. Desde já agradecemos. Robert, obrigado pela sua presença. Sua palestra foi ótima, extremamente atual, com questões, acho que deu para você perceber pelas perguntas, questões que todos nós atravessamos de uma maneira ou de outra, com os nossos filhos, na nossa clínica. Então, queria agradecer pela oportunidade, pela tua generosidade, me desculpar pela insistência e te convidar para uma próxima vez você vir falar do seu próximo livro, vir falar do pai. Muito obrigado. Yeah, thank you. I'd love to come back and talk with you. Obrigado, eu adoraria voltar. E gostei de ver como vocês são atentos e foi muito bom, realmente. Vocês estão se envolveram muito comigo com o tema aqui no Zoom e nem sempre isso é algo fácil, então muito obrigado. Pessoal, obrigado pela presença, mais um encontro do Tiaços, super rico, né? Cheio de questões para a gente poder pensar. Nós voltamos agora, Luciana. Quando é, Lu? 19 de agosto, com Michael Kaplan, Hillman Giegerich e a conclusão do movimento psicológico. O dia 19 de agosto, né? Agosto. 19 de agosto, Michael Kaplan, Hillman e Giegerich. Tá bom?
Boa tarde, bom fim de semana. Robert, bom fim de semana. Bye, everybody. Até lá, obrigado. Thank you. Good weekend, everybody. Bye. Bom fim de semana a todos, até logo. Off.